Uma das principais empresas de fusões e aquisições do Brasil, a IGC Partners, vê um reaquecimento do setor, especialmente no segmento de revendas de insumos. Quem detalha mais informações é Ítalo Bertão Filho, repórter do Agfeed. Ítalo, tem gente enforcada no agronegócio e tem gente com dinheiro. Normalmente, quando isso acontece, temos bastante fusão e aquisição. A gente pode esperar talvez um reaquecimento desse segmento aí, como vê a companhia. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia aos nossos telespectadores da CNN Money. Pois é, e tem esse movimento acontecendo no mercado, muito porque os produtores rurais passaram aí alguns anos, ao longo dos últimos anos, de fato, com dívidas, como você bem comentou, e também e com isso acabaram retardando seus investimentos em maquinário, seus investimentos em insumos. E é por isso que a EGC Partners, que é uma das principais empresas aí que assessoram o lado vendedor na hora de realizar o M&A, está vendo então essa possibilidade aí de uma retomada dos M&As no mercado das revendas de insumos agrícolas. Foi bastante machucado aí pela crise do agro aí ao longo dos últimos anos, com os preços das commodities mais baixos, os produtores passaram a reduzir as suas compras ou até mesmo deixaram de pagar as suas contas, justamente ali no pico do ciclo de expansão rápida e também do endividamento das distribuidores e varejistas. Aí trouxe uma grande crise para esse segmento, que inclusive afetou gigantes. Aí a gente tem alguns casos bastante famosos, AgroGalaxy, Lavoro, são empresas que uma pediu recuperação judicial e a outra conseguiu firmar um pedido de recuperação extrajudicial, mas também aí em dificuldades. Então, o mercado mais difícil acabou atrapalhando o negócio dessas empresas e agora a IGC vê aí uma possibilidade do crescimento aí das operações envolvendo a consolidação. Por que que isso é importante também? Porque quando o Lavoro, quando a AgroGalaxy foram ganhando mercado, elas ganharam mercado principalmente ali utilizando operações de M&A, comprando revendas agrícolas por todo o Brasil. Só que aí, como eu falei, esse mercado que antes estava bastante acelerado, acabou congelando praticamente com essa crise das revendas. Agora, a expectativa aí da IGC é de que a partir do ano que vem haja uma retomada. Não vai ser o boom, não vai ser o que foi, por exemplo, 2020, 2021, quando a imprensa como um todo noticiava praticamente a cada semana uma nova operação de M&A envolvendo revendas de insumos agrícolas, mas ainda assim há essa expectativa aí de um crescimento após esses últimos anos aí que de fato foram de muito poucas operações sendo feitas no mercado, né? Lembrando aqui que a EGC assessorou a parte vendedora, eles sempre trabalham com sell side, ou seja, com a parte vendedora, e eles já trabalharam ali com gigantes, Lavoro, AgroGalaxy, Ihara, Sumitomo, Nutrien, enfim, várias companhias conhecidas aí do agro e que é isso também atesta um pouco aí a expertise, o know-how deles em de fato emitir esse tipo de opinião. Até porque eles costumam trabalhar geralmente com uma janela futura, ou seja, eles estão trabalhando com a janela de 12 meses à frente. Por que eu digo isso? Porque os negócios eles começam geralmente um ano antes, as primeiras conversas começam um ano antes, e aí você começa a participar dessas conversas também nesse ano anterior. Então é muito interessante saber o que eles estão vendo, porque eles estão antecipando, na verdade, o futuro é um pouco do negócio deles. Então, por isso aí que se justifica também ouvi-los e entendê-los como é que eles estão vendo o mercado. Eles veem que existem oportunidades em todo o Brasil, da região Nordeste especificamente, porque lá houve uma consolidação menor das revendas nos últimos anos, mas também oportunidades em todas as regiões do Brasil. Tem muitas empresas que faturam bastante, faturam às vezes mais de R$ 1 bilhão e que muitas vezes também não são conhecidas, não são conhecidas nem por eles e muito menos pela Faria Lima como um todo. Só que são empresas passíveis aí de consolidação, de operações de M&A, que são empresas fortes, resilientes, muitas delas familiares ainda, o mercado de revendas de insumos agrícolas é bastante pulverizado, então há essas possibilidades aí. Um outro ponto que ele citou também foi a questão das concessionárias. As concessionárias de máquinas agrícolas também podem estar no radar aí, podendo passar por uma onda de consolidação, muito porque há um estímulo por parte das
as fabricantes, aí a gente está citando as grandes fabricantes de máquinas agrícolas, de que haja essa consolidação, porque cada vez mais as máquinas têm tecnologia, os recursos são cada vez mais altos e exige ali também no outro lado, na ponta, na hora de vender o produtor, um vendedor mais especializado, um vendedor que inclusive tem um gerenciamento financeiro melhor. Isso aí implica também no estímulo por parte das próprias montadoras, das próprias fabricantes de máquinas agrícolas, de tratores, enfim, a estimular esse processo de consolidação. Então, ele vê também que nos próximos anos há essa possibilidade aí da consolidação chegar também cada vez mais força às revendas de máquinas agrícolas aí, que é também um importante filão de mercado para o agro brasileiro. Lembrando aqui que a IGC é uma empresa aí que não atua só com agro, eles já fizeram mais de 500 transações, já participaram de mais de 500 transações. No agro foram mais de 50. Ao longo do último ano aí, e agora em setembro eles encerraram as operações, foram 4 operações que eles já conseguiram participar ali, duas delas no setor de fertilizantes, outras duas envolvendo empresas dos setores agrícola e avícola. Então a IGC aí tem de fato um know-how, tem uma trajetória interessante no mercado, está no mercado desde o fim dos anos 90, então tem um know-how mais do que suficiente aí para trazer essas projeções de mercado. E aqui no AgFeed a gente sempre continua atento aí às movimentações desse mercado de M&As nas revendas de insumos agrícolas, porque justamente já foi algo que foi muito acelerado, as negociações eram muito aceleradas no passado, deram uma esfriada, agora a tendência é de que haja uma retomada, ainda que não como foi aquele boom do passado, mas ainda assim uma retomada interessante, Gabriel. Atenção total ao segmento, sempre bem-vindo na nossa programação, Ítalo. É um prazer tê-lo por aqui, um bom serviço. Uma ótima terça-feira a você. Para vocês também, Gabriel. Muito obrigado.